A paz do Senhor, meus irmãos, passando aqui para falar algo de Deus para o teu coração, sobre os projetos e os planos de Deus para as nossas vidas. Eu quero falar de um personagem bíblico muito conhecido, que é Davi. Davi, ele foi escolhido no meio dos seus irmãos enquanto estava trabalhando. Davi estava cuidando das coisas do seu pai quando ele foi escolhido por Deus. E a chamada de Davi não foi algo planejado pelo homem. A chamada de Davi não teve um jeitinho brasileiro, como nós costumamos dizer. Foi o próprio Deus que disse para Samuel: Samuel, vai na casa de Jessé, porque lá tem alguém que está agradando o meu coração. O que nos chama atenção é que quando Samuel vai e chega até a casa de Jessé, até então Samuel não sabia que o escolhido seria Davi. Davi não estava em casa. Davi não estava com seu pai nem junto com seus irmãos. Davi estava no pasto, na lida, cuidando dos animais, das coisas do seu pai. Sabe, irmãos, o que está acontecendo hoje é que muitos que estão dentro de casa se achando que são escolhidos. O perigo de estar dentro de casa e achar que está sendo usado por Deus. O perigo de estar dentro de casa ao lado dos seus irmãos e achar que é melhor do que os outros. Davi não pensou que seria escolhido. Davi não pensou, imaginou que seria... naquele momento em que Samuel chega, ele não sabia do que estava acontecendo ali. Mas aí Samuel chama os filhos de Jessé, passam todos eles, e aí agora ele tem uma surpresa. Samuel tem uma surpresa e ele pergunta: acabou os meninos, acabou os filhos, acabou os jovens, os mancebos? Porque eu vim aqui porque eu tenho uma missão. Deus me deu uma missão e eu não posso voltar sem antes cumprir a missão que Deus me deu, né? Então Samuel falou assim: peraí, a missão não está completa, eu não vou sair daqui sem fazer o que Deus mandou eu vir fazer. Daí Jessé diz: não, tá faltando um que não está aqui em nosso meio, não está na casa. Ele está lá no pasto. Então, irmãos, o perigo de estar na casa e achar que é o maioral, que é melhor do que alguém, porque não existe, irmãos. Davi não pediu para ser escolhido, Davi não pediu para ser ungido, Davi não escolheu ser rei. Foi Deus que escolheu, foi Deus que chamou, foi Deus que se agradou, foi Deus que mandou Samuel ir até Davi. Você não entendeu ainda, né? Espera aí que você vai entender. Ministério, tem muita gente enganada com ministério. Você entendeu? Então, não foi Davi que foi até o ministério, foi o ministério que foi até Davi. Não foi a chamada, Davi não foi atrás da chamada, a chamada foi atrás de Davi. A unção se apoderou de Davi, a Bíblia fala isso, que desde aquele dia em diante, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Então não adianta eu querer ser o que não está no coração de Deus. Eu preciso estar pronto quando a chamada chegar. Eu preciso fazer de tudo para agradar o coração de Deus. É necessário eu estar na posição, ser crente, em outras palavras. É necessário eu ser crente de verdade e fazer de tudo para chamar a atenção de Deus. Mas eu estou falando aqui para obreiros, para pessoas que estão dentro da casa de Deus, estão brigando por cargos, por liderança,
estão questionando o pastor, porque era eu que era para estar em tal cargo, em tal situação. Meu irmão, vamos deixar de ser menino, vamos deixar de ser criança. Quando Deus escolher usar você, Ele sabe aonde você está. Ah, que palavra, hein, irmãos? Quando Deus quiser levantar você, Ele sabe aonde te encontrar. Mas continue cuidando das coisas do seu pai, como Davi estava, com maestria, com alegria, com entusiasmo. Eu parei o carro só para gravar essa palavra para você. Eu poderia fazer uma live, mas eu estou gravando na câmera. Depois eu vou postar nas nossas redes sociais. Então, irmãos, quando Deus quiser levantar alguém, Ele sabe aonde encontrar. No ministério, Deus não quer pessoas intrometidas, enxeridas. Pessoas que ficam enchendo a bola de outras pessoas para ver se arranja lugares no altar de Deus. Pessoas que ficam atrás, bajulando. Eu posso admirar, eu posso considerar, eu posso me espelhar em alguém. Agora, ministério é chamada. Ministério é chamada. Ministério é chamada. Não tem como eu querer dar um jeitinho porque não funciona. Pode até começar, mas não termina bem. Pode até andar por um período, mas não vai por muito longe. Então, Deus sabia onde encontrar Davi. Que coisa linda. Deus sabia que o coração de Davi estava preparado para ser alguém na obra de Deus. Como está o nosso coração para ser chamado por Deus? O que nós estamos fazendo para ser chamado por Deus? O que nós estamos realizando de bem, de bom, de bonito para chamar a atenção de Deus, para que Deus se agrade de nós? Olha, irmãos, sabe o que a Bíblia diz? Achei a Davi, meu servo, com santo óleo ungi. Não foi Davi que pediu para ser usado, ô irmão, entenda isso. Não foi Davi que pediu para dar um jeitinho. Ele foi desprezado pelo seu próprio pai. Nem o pai de Davi acreditava na chamada dele. Mas tem um que acreditava, e acredita na tua chamada também, que acredita em mim, que acredita em nós, mas nem por isso eu vou ficar correndo atrás de dar um jeitinho, de querer mexer os pauzinhos por detrás dos bastidores, porque hoje muitos estão em lugares que não foi Deus que colocou. É sério essa palavra, irmão. Tem muitas pessoas hoje que estão em lugares que não foram colocados por Deus. Não foi Deus que colocou. E você olha, quem é espiritual olha e já vê que não foi Deus que colocou aquela pessoa lá. É sem sal e sem açúcar, vamos assim dizer. É alguém que não tem a graça de Deus. Sabe? Saul tinha coroa, mas não tinha graça mais. Saul tinha posição, mas não tinha presença de Deus mais. Davi não tinha coroa, mas tinha a graça e a presença de Deus. Davi não tinha posição ainda, mas foi escolhido lá de trás das malhadas, lá no campo. Não tinha presença, aliás, não tinha coroa de rei, não tinha posição de rei, mas tinha a presença de Deus. Tinha a graça de Deus. Muitos estão confundindo o ministério, meus irmãos. Não é só falar bonito. Não é só pregar bonito, não é só ter um vocabulário bonito, não é só ter um diploma na parede, um anel no dedo. Não. É necessário ser achado e escolhido por Deus. É necessário ser chamado por Deus. Nem o pai de Davi acreditava nele, porque senão tinha chamado quando Samuel chegou. Deixou ele por último. E sabe o que me chama mais atenção? É que quando Samuel fala assim, manda chamar. Porque nós não vamos nos sentar à mesa até que ele chegue, até que ele venha. Então o que nós aprendemos com esse texto? É que o que Deus queria fazer e fez na vida de Davi era no meio dos seus irmãos. Então vamos parar com essa briga. Vamos parar com essa briga, irmãos.
de querer ser maior do que o outro irmão, de querer ser melhor do que o outro irmão, porque o que Deus vai fazer na tua vida é no meio dos seus irmãos. O que Deus tem para fazer na minha e na tua vida é no meio dos nossos irmãos. Você está entendendo? Então, o pai que o desprezou e não deu crédito à chamada, foi o primeiro a ver Deus cumprindo no ministério de Davi. Não tem um, tá lá no campo, o pequeno, o menor da casa, tá lá. Aí chega Davi, cheirando estrume de animais, xixi de animais, fezes de animais, todo suado, quem sabe até com a roupa suja, porque estava no campo. Você está entendendo, irmãos? E daí, daquele dia em diante, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi era sisudo em palavras, sabia falar muito bem. Davi sabia tocar harpa muito bem. Então fica com essas características, em nome de Jesus.